bom? Pastor, eu gostaria de fazer algumas referências aqui, dizer à igreja que vocês não deixem de orar, de interceder e de colaborar nas campanhas dessa igreja. A campanha Pedra que Deus Erigiu, que é uma campanha que visa a compra de um espaço físico aqui em São Paulo, dessa igreja, que está mais do que na hora do Cenáculo Fé ter uma sede própria aqui em São Paulo, para atender, receber, como nós sonhamos, amém, fazer a obra, ok? Então quem quiser doar, quem quiser ofertar, quem quiser interceder, faça. Nós estamos precisando e essa campanha precisa sair do papel, amém? Quero agradecer aos irmãos que têm feito isso, que têm lutado, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não esqueçam que agora, quinta-feira, eu vou estar no programa Decisão, à 1h, horário de Brasília, pregando a palavra ao vivo, por 2 emissoras, pela internet, em nosso site e também pela 1230M, lá em Massachusetts, Estados Unidos, que é um milagre, uma igreja dessa dimensão ter espaço num país tão ditador como é os Estados Unidos. Para muitos que pensam que é democrático, vai para lá para você ver. Você levantou uma colher, já é processo. 1h. Na sexta-feira, aliás, na quinta-noite, culto aberto, culto público. A porta vai estar aberta para te receber as pessoas que você vai convidar, vai chamar, vai querer que estejam aqui com você, porque aí a gente faz a dosagem de prova de fé, amém, por parte daqueles que estão realmente amando esse Jesus, que eles querem que outros também participem dessa festa, querem que outros também participem desse conhecimento, com que outros também se salvem. A porta está aberta para a tua família, para todos que você conhece, sem restrição. Culto aberto é culto para receber qualquer tipo de gente. Amém? Jesus cenáculo, que é o que Jesus na verdade pagou na cruz. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, às 5h, horário de Brasília. Estaremos pela internet pregando e também pela televisão aqui em São Paulo, capital. Chama-se TV Aberta. Amém? Você pode entrar lá pela internet, se você quiser, ou você pode também assistir pela televisão. Lembrando que a TV Aberta é uma TV de vários programadores, de várias porcarias, amém? Mas às 5h, em meia hora, essa igreja locou para pregar a palavra nua e crua que sai do Evangelho. Amém? Quem ouve sabe do que eu estou falando. Amém, cenáculo? Amém. Amém. Não tem papo na língua não, filho. Você vai entrar lá, você vai ter a dimensão mais ou menos do Jesus que fala lá. 5h, divulgue, fale para os outros, olha, entra lá, no tal horário, ouve aquela palavra, daí eu vou saber se você é crente mesmo, porque você pode ganhar uma pessoa para Jesus, ou perder um amigo, 2 coisas podem acontecer. Domingo de manhã, culto de oração, à noite nós estamos ao vivo, culto aberto, como todos estão aqui, pela internet também, em nome de Jesus. Lembrando que, quando o culto acabar, vocês podem conversar com o pastor Daniel pelo Facebook, se quiserem. Se não quiserem conversar comigo também, eu não vou chorar. Amém? Mas nós estamos ali no Facebook, Cenáculo Fé para as Nações. Quem quiser interagir com a igreja semanalmente também pode. Os telefones de contato estão na internet também. O site está 24 horas no ar, com disposição para edificar todo mundo que entra lá. Amém? Mas não se esqueçam, curtam, compartilhem. Amém? Em nome de Jesus, todo o conteúdo desse site, como também o Facebook, que nós já entramos no marco regulatório. Quem já está sabendo disso? Quem está sabendo que foi aprovado aí, o marco regulatório? E quem não levantou a mão não sabe de nada. Pergunta para ele se o São Paulo ganhou hoje. Pergunta para ele se o São Paulo ganhou hoje. Pergunta para ele qual que é a receita do último dia que foi dada lá na mãe Joaninha. Daí ele vai saber qual foi a parada lá. Mas o que está rolando, que afeta a fé, ele não quer saber. O pastor, eu fico furioso com eles. Todo mundo sabendo do que não presta, mas o que presta ninguém quer saber. Bom, para quem não sabia, o PT... já sancionou a Dilma uma lei de um governo para a internet, para poder falar com a expressão mais popular aqui, ok? Aonde o governo do PT, o PT, para falar melhor, passa a ter direitos judiciais para tirar do ar o que ele quiser, tá bom? Essa coisa de neutralidade de rede, de defesa à expressão, a dados pessoais, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Porque o que está por detrás aí é o PT ganhando o espaço na internet, que antes era usado exatamente para incriminar, para denunciar, para falar coisas que a televisão não fala. E agora a coisa mudou, tá? Então se você tem joelho, que nem o meu, você começa a dobrar o joelho no chão e orar, tá? Porque as informações vão ser manipuladas. Eu não sei o que vai acontecer com essa igreja aqui, a partir de agora. Estou orando para Deus ter misericórdia, que é o único meio privado que nós usamos agora para comunicar a fé. Porque os outros já estão
totalmente monitorados, centralizados na mão de certos homens, tá bom? Muita igreja evangélica gostou do que aconteceu, porque havia pastores que estão na corrupção que odeiam a internet, odeiam, e não escondem isso, porque eles não têm controle, tá bom? Não tem controle, então eles adoram, por isso que eles votam no PT, por isso que eles votam no PT, amém? Então depois o povo não acha ruim com o pastor que eu mando bala mesmo, meu filho, entendeu? É a igreja que está sofrendo com isso, não é quem está com a beira no fogão fazendo comida, aquele outro que está sempre para trabalhar, para alimentar a sua casa, é a igreja que está na reta aí, eles querem a igreja. Bom, o que Jesus falou está acontecendo. Há 10 anos atrás, Deus revelou que o socialismo ia ser implantado aqui, quando o Lula entrou, a igreja é minha testemunha, que Deus profetizou, as profecias estão na internet, estão no site dessa igreja registradas. Eu queria que o Lula se salvasse, mas como eu sei que ele não vai se salvar, eu peço para Deus que dê um outro jeito, tá? Porque com certeza os irmãos esperem, aguardem. A visão que eu tive do Brasil é dolorosa, está acontecendo e se cumprindo tudo o que Deus falou aqui no Cenáculo da Fé. Eu só espero, irmãos, que vocês acordem. Fica de pé. Não esquece de orar pelo projeto missionário Jovem Pescadores de Alma, que está difícil de sair, o povo não quer se cadastrar não quer se alistar, ele quer ser jovem, ele quer ser missionário lá na Jocum, porque lá ele vai dançar de carnaval, ele vai lá, pegar o salto alto e dizer, Jesus te ama, Jesus te quer, essa coisa toda. Agora, ser missionário aqui nessa igreja é óbvio, que não são todos que vão querer, mas a igreja ore, peça ao Senhor, amém, que nós estamos tendo, obviamente, já esperava isso, muita dificuldade de cadastramento, amém, muita dificuldade de termos voluntários, ok? E a cantina no final do culto, que o povo está fazendo cara feia para mim lá, calma, está com a Bíblia aí, Cenáculo? Tá, irmãos? Faz aquele barulho que o diabo não gosta aí, vai, Cenáculo. Se tem não, eu ouço o barulho aí, ó. Levanta a tua espada para o céu, Cenáculo. Levanta a tua espada para o céu. A igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Internautas, orem conosco também. Todos orando. Ora, Senado. É, meu Salvador. Deus Santo Jesus, Santo poderoso, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pois cremos no teu poder, cremos, meu Santo, nos teus milagres, cremos na tua restauração, cremos na tua justiça e na tua salvação. Meu Santo Senhor, pelo poder do teu sangue, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória sobre a tua igreja nesta hora. Faz a experiência que nós queremos, meu Senhor, é ouvir a tua palavra, é ouvir a tua verdade, meu Santo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, pelo poder que é no teu Espírito, que toda resistência, toda soberba colocada contra esta igreja, esta obra, seja, meu Senhor, derrubada pelo esplendor da tua glória, pela luz que há no teu nome. Meu Santo Jesus, fala com esta igreja, fala, meu Senhor, com estas almas. Pelo teu sangue queima feitiçaria, o satanismo, o pecado, a iniquidade, a personificação do mal. Meu Santo Jesus, opera na incredulidade, na descrença, opera, meu Senhor, no teu sangue agora, discipulando, disciplinando e exortando a tua igreja a buscar o teu nome, a se santificar nos últimos dias, pois sabemos, meu Senhor, que a hora é chegada, que o grande dia está chegando, aonde o Senhor se manifestará do céu para buscar e arrebatar a tua igreja, meu Senhor, e nós estamos aqui agora para receber de ti a dispensação, Senhor, desta palavra, a confirmação do teu Espírito, Senhor, vestes limpas e purificadas no teu sangue, a fim de recebermos o Senhor no céu, aprovados em condição, Senhor, como manda a tua palavra. Nós te pedimos o teu sangue, queima, meu Senhor, o satanismo, a feitiçaria, a maçonaria, quebra, meu Santo,
os inimigos da cruz, os inimigos da tua palavra, e salva a alma do pecador, salva a alma do perdido, pelo poder que há no teu sangue, pelo poder que há no teu nome. Amém, Jesus, amém, Senhor. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo. Evangelho de Lucas, os irmãos abram. E nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 15, verso 11. Amém? Enquanto os irmãos abrem um texto. Amém, pastor Daniel, dou a minha saudação a todos que estão chegando pelo horadaverdade.com. Sejam bem-vindos aqui no Cenáculo da Fé. Deus abençoe a todos. Estamos ao vivo dia 27 de abril, amém, de 2014, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, para a honra e glória do Senhor Jesus, honrando a campanha, o toque da trombeta, a campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos. Lucas capítulo 15, verso 11, amém, Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os 2. Amém? Lê esse texto, cenáculo. Vai. E tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Amém, amém, Jesus, cenáculo. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus? Pode se assentar. Deus abençoe a todos. Uma das situações que nós estamos vivendo, e talvez pode ser que o pastor eu tenha mais afinidade de sentir isso, porque eu estou na frente de uma igreja, é o confrontamento de pessoas com liderança, por quererem exatamente obterem direitos como cristãos, direitos como crentes, dentro de uma igreja e debaixo do nome de Jesus, que Deus não deu. E o embate se deve ao fato exatamente deles quererem exercer condições, exercer tipos de comportamento como igreja, como representantes do nome de Jesus. Eu falo, poucas lideranças são enérgicas, né? Hoje, exatamente para disciplinar esse tipo de gente que tem tendência a se pôr no lugar, neste caso, se pôr no lugar de um filho de Deus e não querer exatamente viver esta condição de filho, ok? E nós sofremos, eu como pastor, como líder de uma igreja, como irmão em Cristo de muita gente aqui, eu sofro por quê? Porque a imagem que fica é de que o pastor está querendo tirar o direito das pessoas, restringi-las, confiná-las, entendeu? Fazerem com que elas sejam prisioneiras de certas doutrinas. Até no mundo se tem a ideia de que isso seja o verdadeiro protestante. Então veja bem, uma coisa para você poder aprender aqui nessa noite. Há expressões na Bíblia que chamam expressões de êxito, expressões de glória, expressões de aprovação com Deus, que não podem ser exercidas de qualquer jeito e por qualquer pessoa. Então fica muito fácil, nesse caso aqui, eu me sentar na condição de um filho, não querendo
exercer responsabilidades de filho. É muito fácil essa fé. Muito fácil ter uma igreja e um pastor que não me traga consciência de responsabilidade e deixa a meu critério, a mim, dizer o que eu tenho que viver, o que é certo, o que na verdade eu quero para mim. Então, desde o dia, eu costumo dizer isso aqui na igreja, desde o dia que a gente aceitou Jesus, que nós nos entregamos a Cristo, nós fizemos um voto de não sermos mais de nós mesmos e deixar com que Cristo vença. E é meu dever como pregador e como pastor de uma igreja passar isso para o público que entra aqui, até para aqueles que queiram ser membros, de que nós não temos uma doutrina especializada, voltada, desenvolvida a partir de anseios de vontades humanas. A especialização da igreja é discipular, fazer discípulos para Jesus. E se eles vierem um dia exercer a condição de alguma dessas expressões aqui, vai ser por dedicação, por entrega, por santidade, por responsabilidade, por obediência, da parte dessa pessoa. Então é esse preço que na verdade muitos não querem pagar agora. Querem o céu fácil demais. Querem ser chamados de servos de Deus fácil demais. Tudo para Deus, na condição de Deus é fácil para eles. É como se não houvessem regras, é assim como a igreja está tratando hoje o evangelho, o cristianismo. É como se Deus não tivesse mais vontade. Então a primeira coisa que eu quero tratar nessa parábola que Jesus pregou, e é ele falando, tá? A primeira coisa é que essa parábola retrata a vida específica do povo de Israel. E o interesse de Jesus em retratar ou tratar a história desse povo é exatamente fazer com que nós que estamos aqui aprendemos com a lição que eles receberam. Que a igreja hoje, neste tempo, neste momento, aprenda com este povo aquilo que nós não podemos ser. Porque Israel no Antigo Testamento, como no Novo, é o tipo de igreja e de povo que Deus não quer. E quem falar isso diferente, quem falar diferente do que eu estou falando, aliás, vai ter que provar na Bíblia. Não adianta discordar sem provas. Tanto que é verdade que há o sangue dos profetas, o sangue dos apóstolos, o sangue do justo de Deus, do seu filho em Jerusalém, para te provar isso. De que esse povo não presta para ter uma aliança com Deus. E eu não sou antissemita para falar isso. Mas consciente da história deles com Deus, eles fizeram a escolha deles. Mas a parábola retrata a situação desse povo, com esse objetivo, de deixar claro para aqueles que vão estar hoje aqui, como já passaram antes de nós, a ideia que Deus tem acerca de uma relação, de uma comunhão, de uma vivência, de uma presença com um povo específico. E é sobre isso que Deus vai falar hoje aqui nessa igreja. Segundo ponto, como ser filho e pródigo. É uma das coisas mais interessantes desse título que dão nas Bíblias aí. Não tem como você ser filho, ao mesmo tempo pródigo. Porque filho de Deus tem uma qualidade específica, eu já vou falar aqui rapidinho. E o pródigo é o reverso. Esses dois nomes se chocam com as suas realidades. O título melhor a dar a essa parábola, meu amado querido, é o pródigo, não o filho pródigo. Porque a fé entende assim: filho de Deus tem qualidade de Deus. Pródigo é reverso. Uma nota disso: o filho de Deus na Bíblia quer dizer um indivíduo da classe de Deus, que foi chamado, nomeado por Ele. Filho de Deus na Bíblia relaciona conceito de vida, aqueles que tiveram conceito de vida por adoção. Filhos não nascidos da carne, nem da vontade humana, mas nascidos de Deus,
porque não tiveram um nascimento natural, mas espiritual, porque são filhos de adoção. Deus os adotou por um conserto, por uma conversão, identificados através de comportamento de fé. Eu vou deixar aqui um texto de referência, não vou poder ler porque meu tempo é curto. João 1, versículo 12 e versículo 13. Pois Deus deu adoção por intermédio da fé em Cristo, porque a Bíblia considera que filhos para Deus só se gera por intermédio de uma relação de fé entre Jesus e o pecador, de conserto. A Bíblia entende que filhos para Deus não podem ser extraídos da natureza humana, porque esses são filhos do pecado, porque Adão os gerou. Então agora Deus levanta uma igreja, que ela tem um nascimento espiritual, por intermédio de um conserto espiritual, admitida por intermédio de um chamado específico. E os filhos de Deus para a Bíblia Sagrada são propriedades de Deus, por intermédio de uma relação espiritual que há inúmeras qualidades, digamos assim, para se manter essa relação, obediência, submissão, santidade, etc, 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 para que esta aliança se mantenha. Então, filhos de Deus, na Bíblia, condiz com uma classe não comum, nada normal, mas especial, que Jesus alcançou, restaurou, guardou como propriedade de Deus, porque não condiz com a natureza, mas condiz com Cristo. Então, filho é isso. Pródigo, se você for estudar, você vai ver que pródigo é liberal, é o cara que quer ser liberal. Dissipador, aquele que quer ser o reverso. Pecador, moribundo. Então, filho pródigo na Bíblia, isso não condiz. O pródigo condiz com aquilo que Jesus está tratando. Eu vou ver aqui com os irmãos e com os amados, na experiência dessa parábola, aquilo que nós somos diante dela. E eu já coloco de primeira mão aqui com os irmãos. Você é um filho de Deus? Versículo 12 do capítulo de Lucas, que eu li, capítulo 15, verso 12, mostra aí um dos primeiros passos que descenderam ao abismo para chegar até o degradante, desprezível estado desse filho que abandona o pai. Primeiro passo que a Bíblia trata aí: obstinação. Uma das coisas que Jesus deixa claro, amados irmãos, nós não temos direitos como gostaríamos de ter no espaço onde Deus fala e aonde Deus domina. Se nós queremos direitos, liberdades, inclusive liberdades que restringem a vontade de Deus, fica claro nessa parábola, e Jesus deixa claro isso para você aqui, que no espaço onde Deus se manifesta, onde Ele fala, onde Ele é pastor, nós não vamos conseguir desenvolver isso. Porque o perfil de um liberal para Deus, o perfil desse aí, é exatamente o quê? Aquele que quer dissipar, violar a condição que Deus deu a ele de ser o filho. A obstinação, que quer dizer ser irredutível, teimoso, foi dos primeiros passos que este homem, que este filho quis, na verdade, desenvolver para ele aonde ele estava, e ele não viu espaço. Egoísmo, de querer a centralidade, de querer exatamente só para ele, pensar só em si mesmo. Outra coisa que no versículo 13
a Bíblia também fala e você pode extrair. Ainda no versículo 13, de querer a independência, separação. Olha o que a Bíblia fala no versículo 13 aí. Lê. Independência. Então nós não estamos tratando de coisa normal, comum para a fé, mas de passos que nós assumimos diariamente na nossa vida e que Jesus, por essa palavra, deixa claro. São passos que você se apodera, que você quer viver, ideias que você quer desenvolver, que aonde Deus está e aonde Deus fala, não vai ser permitido. Então tem muita gente que já abandonou o espaço aonde Deus fala e não sabe. E se conforta pelo fato de ele estar aqui na igreja aqui. Porque esse daqui já deu o passo da obstinação, do egoísmo, da independência e da sensualidade, de querer luxo e liberdade sexual. E ele quis exatamente desenvolver aonde ele estava. Quando ele não viu, o que ele pediu ao Pai? O direito que ele não tinha. A herança, para transformar em dinheiro, em riqueza, e ir gastar tudo isso com aquilo que ele gostaria, com aquilo que ele desejava. E o que o pai fez segundo a parábola? Foi lá e pegou a herança do filho e deu para ele. Isso não condiz com a realidade espiritual. Que Deus vai pegar o que está no céu e te dar para você gastar o que não presta, ou gastar com o que não presta. Isso condiz com a seguinte questão: Deus respeita a tua escolha. Mas não vai ser no terreno, aonde Deus fala, aonde Jesus pastoreia, que você vai desenvolver perfil obstinado, egoísta, independente e sensual. Você vai ter que pegar tuas trouxas, sair e ir embora. E se você disser que você quer isso, Deus vai te respeitar. Mas aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, que Jesus pede lealdade, honestidade, vai ser impossível que você tenha esse tipo de perfil, esse tipo de posicionamento. É tão importante nós aprofundarmos na palavra, porque nós realmente buscamos a ideia do que é Jesus. Pelo amor de Deus, quem é Jesus então? Aquele que pega, entendeu? E porque ama, deixa o povo, todo mundo fazer o que quer. Todo mundo comandar como gosta, como pensa, como dá na telha. Essa liberdade, cenáculo, tem um custo. Você ser um prevaricador, um transgressor do que Deus te pede, tem um custo. Não é o fato de Deus dizer, eu te respeito, respeita a tua escolha, que Ele está concordando com você. Não é o fato de você estar vivo na porcalhada, que quer dizer que Deus está concordando com você. Aí entra a questão. São 4 passos para este homem, para este filho, que foram suficientes para ele abandonar a casa do seu pai. A habitação da onde ele estava, o convívio que ele tinha, a aproximação com o seu pai que ele tinha, mas que foram rompidas e precisaram ser quebradas, e rompidas porque aquilo que ele queria o pai não tinha para oferecer, o pecado. Então pega as tuas coisas e vai embora. Então o teu pastor, a tua igreja pode te aceitar nessas condições. Você com o teu pensamento pode achar que isso é comum, natural, de que você tem uma vida e um pensamento de iniquidades, de transgressão, e Deus não esteja se importando com isso. Mas biblicamente, se nós vamos levar em conta o que ela ensina, muitos por causa de quererem ser iníquos na sua forma de ser, de viver, terem a liberdade que querem, já saíram há muito tempo do convívio onde Deus fala, aonde Deus está. Alguém precisa avisar ele, pelo amor de Deus. Ele não sabe. E quando você vai falar alguma coisa que contrarie, ele diz, mas eu sou filho de Deus. E nós temos que dizer para ele, meu amigo, filho de Deus, na expressão filho, para Deus, não habita o moribundo. Não encaixa o liberal, o profanador. Não encaixa.
esta condição de filho, que você tanto quer, que nós tanto queremos ser reconhecidos e chamados, há um custo. E esse custo é sujeição. Você quer convívio e comunhão com Cristo, então você vai ter que pagar. Você vai ter que se sacrificar. Porque a hora que você quiser ser liberal, autônomo, independente, sair comandando a tua vida, fazendo do teu corpo o que você quer, Deus, pela sua própria palavra, já te expulsou. Já declarou a tua exclusão e a minha exclusão. Porque na casa desse pai, você não vai conseguir desenvolver isso aí. Porque ele não vai permitir, ele não vai deixar. Aqui você vai servir. Aqui você vai obedecer. Aqui você vai viver como o pai dessa casa quer. Então foi uma coisa honrosa que eu vejo da parte aqui desse filho, que passa a ser pródigo e passa a ser um moribundo. Porque a sua escolha foi oficializada, mas e a tua? Quer ter pastor, quer ter igreja, e se chamado de crente, de cristão, com uma vida mundana, não tem condição, filho. E a questão aqui não é o pastor Daniel, que a Bíblia está tratando aí, a Bíblia está tratando com você. A palavra que transfere o caráter de Deus está dizendo para nós. As perspectivas se chocam. Um filho não pode ser pródigo. Um moribundo não pode ser filho de Deus. Porque as escolhas dele sempre vão dar margem para a queda, para a aniquilação, para a destruição da vontade de Deus. Para o mundo, os passos que este homem deu de se libertar do seu pai, de se libertar da herança, de transformar aquilo em grana e sair para explorar o mundo para os ímpios, isso é notável. Mas para nós é o começo de uma destruição. Então ouça bem: teimosia, exclusividade, independência, prevaricação, luxúria, maus hábitos sexuais, escolhas erradas no sexo, liberalismo, são perfil, escolhas que não te levam para o alto, te levam para baixo, descendem com Deus. Segunda palavra, descendem, vão para baixo. Não é visto por Deus como algo normal, glorioso, mas como uma perda. Versículo 14. A obstinação, o egoísmo, a separação e a sensualidade que se transformaram em destruição. Lê o texto. Daí Jesus já está colocando exatamente a realidade desse homem depois de ter saído da sua casa. A liberdade que ele quis, com detrimento, dissolução da vontade do seu pai, todo aquele egoísmo, tudo aquilo que ele tinha, a obstinação, a independência que ele queria, o desfrutamento de uma vida sexual liberal, passaram a ser transformadas em destruição. O pecado não é uma coisa boa, o caminho dele, a Bíblia fala, não é bom. Você pode ter um estágio, você pode ter um tempo que Deus lhe dê para você desfrutar dessa liberdade, mas vai chegar uma hora que os teus recursos vão se esgotar. Porque este direito Deus não deu a homem nenhum nessa terra. Nem aquele que foi aliançado, como Israel foi, como essa igreja foi,
como os homens que estão lá fora. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo que se planta, se colhe. Se é na carne é corrupção, se é no espírito é vida eterna. Deus vai julgar essa causa. Uma hora ou outra os recursos vão se esgotar. Jesus está me doutrinando e doutrinando você que a liberdade com dissolução tem um custo irreparável, que é a destruição. Por isso, irmão, toma cuidado com a voz do teu coração, que te ensina a você ser centralizador, sentimental, que te tenta colocar contra Deus, como se ele fosse um ditador. O incompreensível da questão, por não fazer tudo o que você pede ou tudo o que você quer. Porque Jesus trata por essa palavra. Olha para Israel, quiseram a autonomia, a independência, a liberdade para serem o que querem no mundo, e o custo deles foi a destruição. Não importa se é igreja, se é evangélico, se é ímpio, o pecado nunca foi visto como algo normal por Deus, mas uma escada que você desce. Você já deu essas 4 razões para Deus te mandar fora da comunhão? Você já deu essas 4 razões para Jesus te excluir da comunhão, irmão? Então não importa se o pastor vai te tirar da igreja ou não. Não importa se você vai ficar sem igreja, porque você já deu razões para Jesus não querer mais ficar onde você está. Isso talvez não doe você, porque você quer igreja para amuleto e troféu. Mas tem muita gente de comunhão quebrada hoje aqui, por já terem descido esses 4 degraus, que representam o liberalismo hoje. O veneno do liberalismo hoje é eu, e eu. Não importa o que está na Bíblia, é o que eu quero. É o corpo, é a matéria, é o amor pelas sensações, pela satisfação, pela alegria do mundo, etc, etc, etc. A alma, a salvação já não presta mais para ele. Ah, é? Então vamos deixar uma coisa bem clara. Não se trata de um filho, mas de um moribundo que deu 4 razões para ele mesmo dizer ao pai dele: eu não quero mais ficar onde o Senhor está, vou embora, me dá o que é meu e eu vou embora. Coitado, mal sabia ele, porque aquele direito que ele achava que ele tinha seria revertido em destruição. Você quer ter o direito de comandar, de ser alguma coisa acima de Deus? Fica à vontade. Mas a hora que você quebrar a tua cara, que você se esborrachar no chão, sabidão, pode ter certeza de uma coisa: você vai tentar correr para a igreja para alguém explicar o fenômeno da tua desgraça. Aí é onde entra a honestidade do pastor. Sabe qual é a pergunta que eu faço para o povo quando vem para a igreja? Você é batizado? Sou. Você vem de igreja? Venho. Pastor, sou desviado. Meu filho desviado não existe. Não tem filho pródigo. Dando ao mundo, você provou que você não é. Não tem férias para o crente. Você conhece o Rogério? Tem igreja? Já foi para já. Então a tua realidade é essa. Não é demônio, não é urucubaca, não é sapo com a boca amarrada. Não foi maldição que jogaram em você. Você pecou. Transgrediu a aliança que você fez com Deus. Agora a tua transgressão se reverteu em destruição. A liberdade que você queria com dissolução, Deus te deu. Apaga disso. E a solução não vai ser: pastor, ora por mim, para eu sair do meu cativeiro, do meu deserto. Tem que falar para o pastor: pastor, ora para ele sair do prostíbulo. Não é do cativeiro nem do deserto, coisa nenhuma, não. Mas o grande trato da questão é: aonde Jesus está, o espaço em que ele pastoreia, que ele governa, a sua casa se torna insuportável para quem quer liberdade e autonomia para pecar. Vamos deixar uma coisa clara: aonde Jesus está e que ele trata com liberdade
com autonomia, com autoridade, as pessoas que estão ali, ou elas ficam para ser crentes, ou elas vão embora, porque elas não vão ter espaço para desenvolverem as suas metas iníquas com Jesus falando ali. Está mais do que evidente, claro, que essas igrejas não estão pregando, e o Espírito Santo não está revelando porcaria nenhuma, porque elas estão tendo espaço para esconder, para mentir, para fornicar, para adulterar, para fazer tudo que não presta em nome de Deus. Em nome de Jesus estão sendo feitas tantas coisas odiosas, contraditórias, que nós aqui de cima estamos assustados. De tanta lama que está dentro da igreja. Mas Jesus aqui deixando claro, olha, a igreja pode suportar, mas o céu não. O pastor pode suportar, o pastor liberal, ele pode aceitar que a igreja dele esteja emporcalhada, mas o céu não. Basta 4 razões para Deus expulsar a gente da comunhão e da salvação aqui: egoísmo, obstinação, independência e sexo e imoralidade sexual. Você quer dar a Deus essas razões? Fica à vontade, mas eu como pastor tenho que te dizer, você está fora da comunhão de Cristo, filho. Agora esse homem passa a conhecer a destruição, passa a conhecer a humilhação, versículo 15, e a fome, por causa de 4 razões que ele deu, para ser livre, de 4 desejos, que ele queria atender da sua carne. Deus deu mais 3 a ele, para ele descer: destruição, humilhação e fome. Lê o versículo 15 e o versículo 16. Vai, Senhor. Então quem parte para ser obstinado, egoísta, independente, sensual, a amar o pecado, recebe destruição, humilhação, fome, até chegar ao estágio desprezível, o mais degradante. Porque um judeu, a tradição é que o porco, para os judeus, é uma representação de contaminação, de impureza. Então é certo que este homem que acolheu este pródigo, ele não era um judeu, porque o trabalho de apacentamento com porcos era tido pela tradição judaica como o trabalho mais desprezível e humilhante. Porque o dono dos porcos tinha que dividir a sua comida com os porcos. Então aquele que tinha o tudo de Deus passou a não ter nada. Passou a conviver com um dos símbolos mais impuros da Bíblia, a dividir com eles vida, despojos. Segundo a palavra e a doutrina de Cristo por essa parábola, Deus fez este homem descer até o mais baixo nível, para ele enxergar, na verdade, aquilo que ele havia se transformado espiritualmente. Porque o porco já estava dentro dele. Quando ele passou a querer dentro do seu coração pedir ao Pai um direito que ele não tinha, liberdade. E ele precisou descer 7 degraus, descender 7 degraus e chegar até o último estágio mais desprezível e humilhante, para chegar nessa conclusão: eu não mereço ser chamado de filho, eu não mereço ter o pai que eu tinha, eu não mereço ser considerado pelo pai que eu tenho. E ele só foi enxergar isso quando seus recursos se esgotaram, quando não havia mais espaço para o orgulho, para o ego, para a autonomia, porque ele já estava ali sendo relacionado ao submundo, ou seja, no convívio, aonde reina e prevalece a humilhação, a impureza, a desgraça, a destruição.
Então nós estamos diante desse fato aqui. Deus empregando lição, por intermédio do caos, por intermédio do sofrimento, por intermédio da desgraça, para fazer gente aqui reconhecer que o porco está dentro de você. E que há certos pensamentos, certas escolhas que você, na verdade, ainda mantém dentro do teu coração, irredutível, que precisam ser manifestas, exteriorizadas, para você chegar nessa conclusão. Eu não mereço ser chamado filho de Deus, e Deus não tem espaço habitável na minha vida, digno na minha vida. Porque por dentro eu chego nessa conclusão, eu sou um porco. Eu sou como este homem aí. A comida que ele come, o que ele na verdade vive, os porcos também têm essa mesma realidade. Mas é óbvio que diante de tanta nobreza, diante de tanta pose, formalismo, os porcos não se manifestam. Abre 2 Pedro 2. E vamos ver o que Pedrão falou dos porquinhos que estão querendo ser chamados de filhos de Deus. Esses porquinhos que estão querendo ser chamados de evangélicos. De que igreja que você é, porquinho? Já é batizado, porquinho? Já foi ungido a pastor, porquinho? 2 Pedro capítulo 3, aliás, me perdoem, irmãos, capítulo 2, verso 20, olha o que Pedro fala: se depois de termos escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos outra vez envolvidos nelas, o pecado, e vencidos pelo pecado, torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, que é uma base que, aliás, Jesus doutrinou também. Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que lhe diz o provérbio verdadeiro: o cão que voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada que voltou a remover-se na lama. Quem testifica diz amém. Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Então Pedro está falando de quem? Pedro está falando de pessoas que estiveram no convívio de Deus, no convívio do Pai, aonde Jesus é Senhor, mas nunca foram regeneradas. Sempre tiveram guardando dentro de si aquela sementinha do mal, aquela sementinha que pede liberdade, independência, centralização nos meus sonhos, quero realizar as minhas vontades. Ele foi se enchendo até explodir, até pedir a Deus o direito que ele não tinha, e Deus determinar que ele descesse 7 degraus para chegar ao submundo da vergonha, da destruição, para reconhecer que ele nunca foi um filho digno, que ele sempre quis usurpar a posição de um filho que ele não merecia, que ele não dava qualidade para isso. Então era melhor que eles nunca tivessem conhecido o Evangelho, nunca tivessem conhecido Jesus. Por quê? Porque agora eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Voltaram à condição de antes. E para Pedro, com base no que Jesus ensinou, esse povo é o povo pior. É aqueles que vêm para Jesus e profanam a aliança do sangue, a aliança da salvação que está em Cristo, emporcarem o nome de Jesus e a igreja. Esses são os piores no mundo. Tu dá licença, irmão, de pregar essa palavra para você? Pastor, eu quero ser chamado com uma expressão de qualidade. Quero ser identificado por Deus com uma expressão de êxito, de glória, de reconhecimento. Então, meu querido, você vai ter que oferecer mais então. Então você vai ter que lavar tudo isso que está aí. E aprender agora a voltar atrás das decisões que você tomou e que você pecou contra Deus. Eu costumo dizer para o cenáculo aqui: você não foi suficiente para descer, agora você vai ser para subir. Você não foi louco para fazer besteira, agora você vai ser um louco para consertar o que você fez. Não te deu um estralo, você não saiu por aí
cometendo um monte de besteira, agora você vai ter que aprender a se levantar de todas essas questões que você se comprometeu. Então deixa determinado aqui, que um filho de Deus nunca, jamais, ele vai descer do nível. Ele vai pedir liberdade, a independência. Ele vai querer centralizar sobre ele vida, porque ele sabe que ele vai estar sepultando a obra que Deus fez na vida dele. E os apóstolos da igreja primeira, desejando de que ele nunca tivesse conhecido o evangelho do Senhor, do que conhecendo fazer a porcalhada agora, debaixo da prerrogativa de Cristo. Você não tem vergonha não? Deveria ter vergonha. Mas fica certo, quem está ouvindo pela internet agora, fica certo, aonde Jesus fala, aonde ele trata a palavra como ela é, esse ambiente fica insuportável para quem não quer se consertar e se arrepender. Uma igreja insuportável para quem não quer se arrepender e se consertar. O fato da igreja hoje explodir, encher de pessoas, é porque ela não prega, é porque ela não ensina, é porque ela não disciplina, ela não deixa Jesus ser maior. Porque se ele for, pode ter certeza, a igreja não vai ser um parque de diversão, como muitos estão até agora, para vir se divertir à custa da morte de Cristo e fazer o que querem de suas vidas. Pode ter certeza, o povo vai ter medo de entrar pela porta da igreja e sentar no banco, sabendo que ele pode ser revelado e desmascarado da sua iniquidade, da sua sujeira. Eles estão fazendo o que estão fazendo porque eles não são abordados, porque eles não são revelados, porque ali o pai não fala. Quem fala é o pródigo, é o porco, é o sujo, que para ele tudo é uma questão de falha humana, de defeito humano. E Deus tem que entender. Deus tem que entender. Fundamenta aí, lindão. Fundamenta aí na fé, então. Pergunta para Jesus: até quando ele vai tolerar o teu pecado? Você pensa que ele tolera? Você já deu 4 razões para ele te mandar embora e você não está sabendo. Pastor, o que eu tenho que fazer então, pastor? Se eu estiver vivendo um pouquinho disso que está sendo pregado aqui, você tem que admitir, reconhecer, ser claro, de que realmente você não está em condições de ser chamado de crente, nem de filho de Deus, nem de cristão. A melhor coisa para você agora é não tacar na cara de Deus batismo, tempo de igreja e tempo de evangelho. Se exuma desse histórico aí, rasga ele e começa de novo. Você já foi excluído da comunhão? Para Cristo você está fora da comunhão, porque o porco e o mundo está dentro de você. Então a melhor coisa para quem está nessa situação espiritual é admitir o quê? Eu estou vivendo nessa vida deplorável. Estou vivendo entre os porcos, pastor. Os porcos que são os teus amigos, os porcos que são o teu convívio social. Você ri com pornografia, você ri com piada sem vergonha, você mente, você é uma pessoa suja como eles, mas quando entra aqui tem essa cara de anjo que você está mostrando aí, uma cara lavada, como se nada tivesse acontecendo. E eu não estou dando nomes aqui, fica até o critério de você saber quem é, se é você, aliás. Mas é fato. O melhor começo para aquilo que está sendo pregado hoje aqui é encaixar a tua vida nessa realidade. O evangelho veio para você, Jesus morreu por você, a oportunidade foi dada a você, você entrou no convívio, você quis buscar a relação, obter a comunhão com isso. Mas num dado de um tempo, você caiu. Você passou a desenvolver outra coisa diferente de um cristão.
de um servo, de um crente, de um filho. E o ambiente que Jesus faz se tornou insuportável para você. O que você fez? Pediu o direito à liberdade que não tinha. E agora está no estado mais deplorável, desprezível e humilhante. Então a melhor coisa é reconhecer, é aceitar, como este homem aceitou, que a primeira escada que ele subiu, o primeiro degrau da escada que ele subiu, que ele desceu, mas que ele teve que subir, foi reconhecimento. Reconheça. Olha o que este homem fala no versículo 17. Lê. Espera só um pouquinho, está muito fraco demais. Toma todinho, irmão. Vai. Lê forte. Vai. Amém? Lê o versículo de baixo. Amém? Ele reconhece sua culpa. Não sou digno de ser chamado de filho. Sobe mais um degrau. Porque ele determina que ele vai resolver aquela situação. Vou voltar ao meu pai, mas não como filho, para varrer o chão. Você entendeu? Não é uma história contada. É uma doutrina que está sendo estabelecida aqui. Que para aqueles que querem tirar a dignidade do mundo do pecado, Jesus faz o caminho da volta. Ele estabelece o caminho da reconciliação e do retorno. Filhão, começa reconhecendo e se pondo à disposição de voltar. Tem muita gente que pensa, mas não faz. E ele continua entre os pobres. Ele vem na igreja, a palavra fala, mas seus pecados ainda estão ocultados ali. Bicho safado, sem vergonha. Está mentindo aqui, está sentado no banco aí. Está enganando a igreja, o pastor, todo mundo. Quer passar a perna em Deus. Então ele vai ficar ali. Desgraçado, maldito, pobre, moribundo, miserável. Deus vai tirar tudo dele. Vai arrancar tudo dele. Não, independente de quanto tempo, não importa. Mas ele vai chegar ali no último degrau da miséria. Deus vai fazer com que ele tenha essa lição, pode ter certeza. E a hora que ele chegar lá, na convivência da humilhação, Deus vai mandar alguém capacitado espiritualmente para dizer para ele: quer ressurgir, quer ter um levante de fé, você quer sair desse buraco? Reconheça e admita que você precisa mudar. E é o que a Bíblia diz que este homem fez. Ele reconheceu, determinou que ia resolver, pediu a mudança. Versículo 19, leia. Versículo 20. Amém. Ele reconheceu, exigiu o posicionamento de si próprio, se arrependeu
e diante do seu pai ele se humilhar. E ele aceitaria ser aceito pelo seu pai, sem precisar de ser chamado de filho. Bastasse ele entrar no convívio dessa comunhão, até para ser servo, mas já não era mais o egoísta, já não era mais o arrogante, já não era mais o prepotente, já não era mais o pecador, o transgressor, o mentiroso, o porco. Agora era um homem dotado de sentimentos de querer retornar, se retratar, se consertar e se humilhar. Eu entendo que esta parábola mostra a Israel e a igreja que quem fez caminho para o pecado depois que conheceu o Evangelho da Aliança tem que saber fazer o caminho da volta, amigão. E se você soube descer os degraus da iniquidade, cuspir em cima do sangue da aliança, desprezando o que Jesus fez, então agora você vai ser capaz também de retornar até a Jesus, até a igreja, até o pastor, e se retratar com a tua situação. Não precisa nem o Espírito Santo falar, revelar, faz agora. E o que diz a palavra de Deus? Que o reconhecimento, a resolução, o arrependimento e o regresso desse homem se transformaram em possibilidades de reconciliação, de renovação e de regozijo. Mais 3 degraus que Jesus andou junto com ele, que Deus andou junto com esse pecador. Mas se não há reconhecimento, resolução, se não há arrependimento, se não há vontade de voltar, ou ação para voltar, não tem reconciliação, não tem renovação, não tem transformação, não tem alegria para Deus. Jesus dizia: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas quando um pecador não se arrepende, no céu nada se manifesta. Mas a palavra de Deus fala que este homem chegou na porta da sua casa, pediu ao seu pai que ele o recebesse na condição como ele havia determinado, em humilhação. E o que o pai fez com ele? Deu a ele a condição de um filho, um anel na sua mão, deu a ele a autoridade, vestiu os seus pés, que aí tem um significado fortíssimo. Agora você vai ser um homem livre. Você vai ser filho de verdade. E nós vamos fazer uma festa pelo teu retorno. Vamos fazer juntos, vamos se alegrar juntos, porque um perdido foi encontrado. Um pecador se arrependeu. Mas a coisa mais interessante é que aqueles 7 degraus ali, ele teve que subir sozinho. Os 7 que ele desceu, ele teve que solucionar. E o pai esperava ele na porta, para ter o parecer dele. Não que Deus não venha ajudar, colaborar, agir com misericórdia para com aqueles que querem um conserto, com aqueles que querem a transformação. É óbvio que sim. Mas é mais nosso este caso do que dele. É mais a nossa parte do que a dele. Porque a parte dele já foi feita, a nossa está em pendência. E qual é a pendência que Deus está tratando aqui, hoje? Primeira, gente querendo ser chamada de filho, mas não tem comportamento de filho. Segundo, gente querendo desenvolver vida pecaminosa, mundana, num espaço onde Deus exige consagração e santidade. Terceiro, gente no convívio entre os porcos, falando, comendo e vivendo como eles vivem, e não querendo admitir e reconhecer o seu estado deplorável. Quarto, gente querendo cura, solução, transformação, sem querer se humilhar, se arrepender, se retratar.
Quinto, irmão, Deus só dá autoridade de filho e só calça os pés de um homem livre quando ele passa pelas portas da habitação do seu pai, para se submeter e se sujeitar ao que ele quer, e se alegrar com ele com uma alegria de santidade, de obediência, não de liberdade, não de transgressões, não de fornicações, de prazeres carnais. Agora nós vamos se alegrar, agora nós vamos festejar, porque você voltou para exercer a condição de filho que você não quis. Agora você aprendeu que entre os porcos Deus não gera filhos. Entre os porcos Deus não introduz igreja. Entre os porcos e sentimentos torpes, imundos, mundanos e concupiscências, Deus não ergue e não constrói uma igreja, não constrói a perspectiva de um filho. Agora você aprendeu que o evangelho não é liberdade, que o evangelho não é autonomia humana, que o evangelho não é glória humana, que o evangelho é a vontade de Deus para a salvação da raça, dos pobres e dos pecadores que precisam se arrepender. Agora você aprendeu que quem não obedece o que Deus quer, desce, não sobe, perde, é maldito, é moribundo, vai ser expulso da comunhão e impedido no reino do céu. De fora vão ficar os cães, os feitiçeiros, os homicidas, os adúlteros, os efeminados e todos aqueles que praticam a iniquidade. Então saiba fazer a tua escolha certa e não queira exigir de Deus, da igreja, do pastor, uma igreja, um espaço onde você possa desenvolver as suas metas. Porque aqui Jesus está destinando o curral para você, para mim, para todos que queiram desenvolver o impuro, o insano, o imoral e o transgressor. Sinta-se à vontade. Você pode não ir gostar mais de mim depois desse culto, você pode não ir mais com a minha cara depois desse culto. Isso para mim também não tem um significado tão importante. Mas é mais doloroso saber de todos aqui hoje, da parte de Cristo, que nós vamos ser constrangidos por Deus com essa experiência. Chegarmos lá e não sermos aceitos por Ele, por não termos levado em consideração que essa vida que Deus exige, Ele quer agora, não é amanhã. Que essa igreja fiel, que Israel não deu a Ele, Deus quer de nós, pelo preço da cruz. E se nós não demos essa alegria a Ele, essa satisfação a Ele, eis aí o predestinado da questão. Eis aí o predestinado a ser um moribundo, um perdido, um largado, um sem pai, sem Cristo. Se o convívio que ele quer é os porcos, avisa a ele então que ele não tem a comunhão do seu pai, nem a companhia dele nesses degraus que ele desceu. Então a pergunta para esse que desceu é o seguinte: até quando você vai mentir, filho? Até quando você vai enganar? Até quando você vai querer ser chamado de crente num corpo, num perfil, numa essência de quem não é? Até quando você vai querer enganar você mesmo de que as coisas estão boas do jeito que está, pastor? Está ótimo, amém. Se console. Mas o que Jesus está dando aqui não é consolo, não. É uma orientação para esse povo que está congregando aqui nessa igreja hoje.
de que você mude o teu comportamento e o teu parecer. Porque aonde ele está, o convívio com ele, pródigo, não fica. Moribundo não é filho. João 3, abre. 1 João 3. Capítulo 3, versículo 1. Quanta gente deveria ler esse texto aqui? Porque quando a gente está doutrinando, o povo fala assim: mas pastor, o senhor também não tem pecado? Olha o que eles perguntam para mim. Bom, filho, se eu tiver pecado, coitado de mim, vou te levar para o inferno junto. Você quer para o inferno comigo? Vamos tomar um suquinho de enxofre lá? Quer dizer o seguinte: se eu disser que eu tenho pecado, vai te consolar? Vai mudar o que Deus está pedindo hoje aqui? Eles querem dizer o seguinte: pastor, se o senhor tem pecado, o senhor não tem autoridade para pregar isso. Filho, a Bíblia fala por si próprio. Toma vergonha na tua cara. Independentemente do que eu sou ou não, a Bíblia está falando aí, ó. Olha a verdade que Jesus está dando para a igreja dele aí. Em plena era, aonde quem desce ao mais baixo escalão espiritual é visto como servo de Deus. Dá licença? O cara quer ser homossexual, adúltero, fornicário, bandido e ser chamado de servo de Deus? Então vamos ler 1 João 3, se refresca a tua memória. Capítulo 3, versículo 3 de 1 João. Fala: e todo aquele que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amém? Amém? Versículo 8: quem comete pecado é do diabo. Fala, cenáculo: quem comete o pecado é do diabo. É coragem. Já pensou? Um culto cheio, com um monte de deputado, senador, cantor gospel. Esse cantor gospel que estão, ó, só no goró, só na grana. Já pensou? Quem comete o pecado é filho do diabo. Acabou a festa do povo. Não vai ter unção, ninguém vai sapatear, ninguém vai falar em língua estranha, ninguém vai ter vontade de cantar. Pode ter certeza, vai murchar a bola de todo mundo, porque a realidade não condiz com o filho que eles querem ser. Mas João está tratando o verdadeiro filho de Deus com propriedade. Quem peca é do diabo. Não há na expressão filho, moribundo, filhão. Não tem, não indica. Vai, cenáculo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém, Jesus? Mas por que os filhos do diabo não são desmascarados? Porque o pastor dá a igreja para ele. Se as igrejas tivessem um posicionamento doutrinário firme diante daqueles que querem ser liberais com dissolução de doutrina, aquela coisa toda, eu quero um Jesus mais morno, mais fácil, mais acessível. Se as igrejas fechassem, entendeu, as portas para Monique Evans, Mara Maravilha, para esse monte de tranqueira, pode ter certeza de uma coisa: o evangelho não estava do jeito que está, as igrejas não estariam do jeito que está. Mas como eles deram terreno para esse povo entrar, montar a barraca e fazer a desgraça, hoje ninguém mais sabe dizer o que é um crente e o que é um evangelho, o que é um filho de Deus. Mas aí, na Bíblia, na experiência de fé, a fé faz a separação. Quem peca é filho do diabo.
Quem permanece no que Deus ensina, esse é o filho de Deus, porque na luz está. Então sabe como é que eu vejo a experiência de Israel? A experiência de Israel dentro dessa parábola? A questão de Deus expressar pelos profetas de que ele não estava com esse povo no pecado. De quando chegarem ao ponto de convívio entre os porcos, espiritualmente falando, de Deus fazer questão com que o pecado deles fosse em público, fossem visíveis, como a desgraça deles também foi histórica e foi confirmada. Ao fato de Deus dar a condição para esse povo se aliançar, se redimir. Desceu? Sobe. Conserta cada ponto daquilo que você quebrou com Deus. E a Bíblia não dá espaço, margem, para nós aqui acreditarmos em que as coisas vão ser tão fáceis assim. Sabe, pastor, eu não sei nem como fazer aqui nessa noite a minha reconstrução, o meu apelo diante do que eu estou vivendo. Não sei como começar. Feri um monte de gente, transgredi, menti, emporcalhei. Então eu começo aqui pelos crentes dessa igreja. Deixem de ser mentirosos e de viverem uma dupla identidade. Reconheçam, o porco está dentro de você, não é o Espírito Santo. O que está dentro de você só pede o pecado. Olha, você vive de imundícia. Você come imundícia. Você acha que nós vamos ter direito de chegar e dizer ao homem, filho de Deus, sabendo que ele vive de páginas pornográficas? Quantos aqui não vivem de páginas pornográficas de exposição à sensualidade aqui? Quantos que não estão viciados nisso aqui? Isso aqui é que a Bíblia trata isso como sendo uma coisa normal? Uma quedinha espiritual? Que quedinha o que, rapaz? Como que você quer que a gente trate então aqui essas salas de bate-papo, de discussão, de bate-papo que só rola sacanagem, só rola palavras, só rola pensamentos expressos de pornografia e mundanismo? Como que eu posso extrair de lá um filho de Deus? Não tem como. Só sai porcalhada dele. Como é que eu vou dizer que ele é filho de Deus? Está aqui. As companhias dele não prestam, o convívio dele não presta. E o que ele pensa também, o que ele fala, é qualidade de um porco, não de filho de Deus. Então vamos trabalhar esse cara aí para ele admitir isso hoje. Que o filho de Deus não vai assistir novela, não vai comungar com beijo homossexual, que o filho de Deus não vai se expor, não vai ser complacente com esse tipo de coisa, que ele vai ter critério, ele vai ter disciplina, ele vai ter um posicionamento firme diante de tudo que está acontecendo nesse mundo aí. Mas não tem. E você quer que eu te respeite como pastor? Você quer que eu te dê um tratamento especial, como se fosse o tal, sendo que você não é? É aí onde está entrando a pressão da massa. Querem que a igreja ceda. Ela cedeu, não são todas. E a orientação que nós temos aqui é que este espaço, quem mande nele é Jesus de Nazaré. Que não é para dar santa ceia, não é para colocar como membro na igreja aqueles que não querem deixar de ser porco. E quem quer ser porco como membro? Por vontade própria até. Vai. Espirra. E toda a experiência que nós temos aqui, a experiência que nós temos nos últimos tempos, é se deparar com esse tipo de vestígio. De gente que está descendo a esse nível, mas quer descer como nobre. Quer descer com honras. Hoje mesmo o pastor estava voltando para minha casa, me deparei com uma desses que saiu desse ministério aqui, ela parou no meio da rua para ficar olhando assim para mim. Não me constrange.
Se tivesse mais no meio, eu acho que eu passava por cima. Por isso que Deus deixou ela ficar um pouquinho mais do lado. Eu acho que Deus não confiou muito em mim, não. Me desculpe, sorry, por não ter dado igreja para você fazer o que você quer. Pastor, dá licença, fala, querido irmão. Sabe, pastor, eu tenho uma forma diferente de ver as coisas. Ah, irmão, é verdade, todo mundo vê diferente. Amém, irmão. Como é que o irmão vê? Ah, eu vejo assim. Sabe, irmão, eu também vejo de uma forma diferente. E trocando figurinha. Ah, é? Igreja é assim agora? Cada um dá a sua opinião. Eu tenho um ponto de vista diferente. Então você pega o teu ponto de vista e enfia no saco. Toma o rumo, filho. Porque a coisa está tão séria e tão brava que quando entra um pastor de verdade nesse meio que nós estamos tratando aqui, o povo se assusta, acha que é o diabo, acha que é o cão chupando manga. O que esse cara está falando? É um extraterrestre, é o ET. Porque esse cara está trazendo a público uma palavra, uma posição que joga todo mundo de lado, exclui. E é isso que na verdade nesse momento nós estamos passando, como cristão, querendo ser cristão. Tendo a noção, irmãos, de que o mais lindo agora é descer, não é subir. Há mais compreensão para quem desce o nível de quem, na verdade, quer manter uma aliança com Cristo digna, tá? Há mais compreensão para o pecado do que para a santidade. E hoje, infelizmente, os porcos se transformaram em pastores e evangélicos. E a igreja um curral. E o Espírito Santo te deu noção hoje aqui de que Deus não habita nisso. Está bem longe. Ele está entre aqueles que se arrependem. Ele está entre aqueles que reconhecem a sua culpa. Ele está entre aqueles que buscam forças para reconstruir uma aliança e uma comunhão com Cristo que foi quebrada. E quando esses se arrependerem e se converterem, Deus fará questão de pôr no dedo dele um anel de um filho, nos pés dele uma sandália de um homem livre, e festejar com ele o seu arrependimento e o seu conserto. Porque a alegria do Senhor não se baseia em libertinagem. A alegria do Senhor está voltada para o conserto, para a salvação, para o encontro daqueles que estão perdidos. Maracambara suquiliato fosterébia. Levante a tua mão para o céu. Repita assim: obstinação, egoísmo, independência, luxúria, iniquidade se transformam em destruição, humilhação, fome, condenação. Senhor, reconhecimento, resolução, arrependimento, humilhação se transforma em salvação, reconciliação, vestes limpas, alegria de salvação, compaixão, misericórdia. A condição deste filho, desta filha que eu busco nesta noite, não entre os porcos, não entre os sujos, entre os miseráveis, mas da boca do meu Deus, que falou comigo e mandou esta igreja, este povo voltar, se arrepender, se consertar, se humilhar, refletir. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.